Nesse tutorial eu vou mostrar como se faz a análise de regressão usando o software Sysvar. Primeiro é importante saber que esse software ele consegue importar dados quando eles são salvos no formato DBase. E esse formato só encontramos, até onde eu sei, no LibreOffice, no Calc ou no Excel versões 2003 ou anteriores. Eu uso o Libre, Calc, né? Porque eu acho ele mais prático. Bom, aqui então eu organizei da seguinte forma: tratamento, bloco e dois parâmetros, certo? Aqui é um dos detalhes importantes. Sempre na célula 1A, A1, nós temos que ter o tratamento, na 2 o bloco ou repetição e na sequência os parâmetros. No tratamento, aqui nessa célula, nós não podemos ter letras, tem que ser somente números. Então, nesse caso, eu tenho 0, 100 e 200. Poderia ser tratamento 1, tratamento 2, 2, 2, mas não, por exemplo, T2. Se colocar letra, ele não vai aceitar, não vai ler. Bom, na repetição a mesma coisa, e logicamente nos dados aqui terá que ter só número. Para fazer gráfico, tabela, eu uso o Excel, que eu acho mais fácil de trabalhar, mas para fazer as análises eu coloco os dados no Calc. Bom, vamos lá então, vamos salvar esses dados. Salvar como, e aí eu vou escolher o formato DBase, que tem aqui. Então, formato DBase, salvar. Eu tenho uma cópia salva, eu não vou substituir. Bom, depois de estar salvo no formato DBase, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar essa janela do Excel. Se eu deixar aberto, o Sysvar ele não vai puxar os dados. Então, eu tenho que fechar. Não vou salvar aqui, porque eu alterei. Aí eu vou no Sysvar, análise, Anava, abrir arquivo, e eu vou puxar lá da minha pasta onde eu tinha salvo, tutorial análise. Então, abrir, e aqui ele abriu já o que tinha na primeira, segunda, terceira e quarta coluna. O que eu tenho que fazer agora? Tem que inserir o tratamento, que é a fonte de variação. Aí eu clico nele, adicionar. O bloco, como o experimento nesse caso foi em blocos, tem que colocar o bloco também aqui, porque ele vai ir para o quadro da análise da variância. Se fosse um experimento com repetições, iria só o tratamento aqui, certo? Então, nesse passo é isso. Depois de adicionar, clicar em fim. E aqui ele pergunta se quer encerrar o quadro da análise da variância. Então, queremos. Bom, aqui estão as opções. Agora, o que tu quer que ele faça? Qual análise tu quer que ele faça no tratamento? Então, quando clica em cima, ele vem com a opção nenhum teste. Então, tu pode escolher teste Tukey, Scott-Knott e outros. No nosso caso, nós temos tratamentos quantitativos, nós temos doses. Então, nós vamos fazer uma análise de regressão. Escolho regressão, ok. No bloco, ele vai puxar a regressão aqui, mas o bloco, tu não quer que ele analise bloco. Simplesmente, tu quer que o bloco entre no quadro da análise da variância, porque é um das obrigações para análise de blocos. Então, nenhum teste e ok. Depois disso, ok. Bom, como é análise de regressão, ele vai te dar as opções de modelo de regressão que tu quer que ele teste. Então, nós temos x ao quadrado, x ao cubo e por aí vai. Importante lembrar que no ajuste do modelo, a gente, como no nosso caso nós temos 3 tratamentos, 3 doses, nós não podemos ajustar uma curva, uma equação do segundo grau, um x2. Por quê? Porque senão a linha ela vai passar em cima dos pontos, e não é isso que pode ocorrer.
Então, o máximo grau da equação que a gente pode ajustar nesse caso é uma equação de primeiro grau, ou seja, uma reta, que vai ter só x no nosso modelo. Então, eu vou escolher a opção x aqui. Bom, se fosse um experimento que eu tivesse, vamos supor que 5 tratamentos, aí eu poderia escolher o x2, x3, e ele ia testar se esses modelos são significativos para os parâmetros que nós estamos analisando. Então, no nosso caso, nós vamos só testar um dos modelos. Depois disso, ok. Nessa etapa, nós temos, então, a opção de escolher as variáveis que nós vamos querer analisar. Então, temos duas aqui. Então, clicando em cima delas, elas vão passar para esse quadro da esquerda para serem analisadas. Se eu tivesse aqui 50 variáveis e quisesse analisar só 5, aí eu posso escolher só essas 5 e ele vai puxar do arquivo somente as 5 e vai fazer a análise das escolhidas. Depois disso, finalizar. Aqui ele tem a opção de transformação de dados. Eu nunca uso isso aqui. Quando preciso transformar os dados, eu transformo no Excel. Já entro com os dados transformados. Então, só finalizar. Bom, e aqui então ele abriu o arquivo com análise. Então, temos aqui a variável analisada, nesse primeiro caso aqui. Temos o número de sementes. Temos o quadro da análise da variância, aqui. O que nós temos que olhar? O p-valor, que é o critério para nós saber se os dados são significativos ou não, se tem diferença significativa ou não. E o critério aqui é, se for menor que 0,05, os dados são significativos, tem algum tratamento diferente. Se for maior que 0,05, os dados são iguais, então a análise acabaria por aqui. Nesse caso, a análise foi significativa para esse parâmetro. Então, o que a gente vai olhar? Aqui tem a opção de ver a significância do uso de blocos, nesse caso foi não significativo. Temos o coeficiente de variação também, importante parâmetro na estatística. Então, como deu significativo, a análise segue. Segue para onde? No caso de regressão. A gente vem na última informação, que nesse caso é a soma dos quadrados sequenciais, e vai olhar se a nossa equação de primeiro grau é significativa ou não. Nós vamos olhar o quê? O B1. Por que esse B1 aqui? Por que na linha do B1? Porque o B1 representa o x, representa a equação linear. Se nós tivéssemos tivéssemos testado a equação de segundo e terceiro grau, nós teríamos B2, B3 e assim por diante. No caso aqui, nós testamos só uma. Então, B1, nós vamos olhar o quê? O p-valor aqui. Esse critério. Se ele deu menor que 0,05, quer dizer que essa equação é a que melhor se ajusta ao gráfico, é a que melhor representa os resultados. No caso, a equação de primeiro grau. Muito bem. No parâmetro seguinte, que era o índice L, nós vamos fazer a mesma análise. Então, nós vamos olhar o quadro da análise da variância, ver o resultado do p-valor. Nesse caso, deu 0,7. Ou seja, os dados não são diferentes. Não há significância. Então, a análise para por aqui. Então, tem toda a análise que ele fez igual ao parâmetro anterior. Entretanto, como na análise da variância nós não observamos diferença entre os tratamentos, a análise para por aqui. Com a análise feita, o que nós vamos fazer agora? Nós temos os dados aqui, está no Library, eu uso o Excel, acho mais fácil de trabalhar no Excel. Então aqui são os mesmos dados. O que nós vamos fazer? Vamos fazer gráfico. Geralmente é a forma mais prática de apresentar os resultados de análise de regressão é através de gráficos. Então, para fazer um gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou ter no eixo X, nesse exemplo, as doses, e aqui nós temos a média do tratamento. Então, eu pedi para ele fazer a média aqui dos quatro blocos, a média dos 4 blocos e a média dos 4 blocos. Nesse outro exemplo, nesse outro parâmetro, a mesma coisa.
Muito bem, para fazer o gráfico, o que a gente usa? Usa um gráfico de dispersão. Então, seleciono os dados aqui, inserir gráfico, gráfico de dispersão. Pronto, ele já inseriu. Vou apagar essas linhas aqui, horizontais e verticais. Temos aqui o resultado. Podemos formatar inicialmente aqui. Como nós usamos 3 doses, vamos colocar a opção aqui máximo de 200, a unidade principal 100, que ele vai aparecer o 0, 100 e 200. Vamos fazer o gráfico do outro parâmetro. Na verdade não vou fazer, simplesmente vou copiar e colar, clicar em cima dos dados aqui, arrastar para cá e temos o gráfico do outro parâmetro. Muito bem. E agora, o que eu faço? De posse da análise, o que nós observamos na análise? Que o parâmetro número de sementes foi significativo e a equação que melhor se ajusta a esses dados é a equação linear, né? A única possível, né? No caso de significância. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pedir para ele apresentar uma linha de tendência linear, nesse caso, se fosse, por exemplo, uma equação de segundo grau, se nós tivéssemos mais tratamentos, né? Então, nós poderíamos pedir a polinomial de ordem 2 e assim por diante. Então, no nosso caso aqui, uma equação linear é a que melhor se ajusta. Vamos pedir para exibir a equação do gráfico e o R2. Então, aqui nós temos a equação sendo apresentada e o grau de representação dessa equação em relação aos dados originais, que é 98%. Então, esse aqui é a forma de apresentar esse dado que deu significativo, que a equação de primeiro grau se ajustou, certo? Mas nós temos o outro parâmetro, o L, que nós vimos aqui pela análise do Sysvar, que ele não foi significativo. O que eu vou fazer? Nada. Então, eu não peço para ele adicionar linha de tendência nenhuma, por quê? Porque esses dados, apesar de ter valores aqui de 8.44, 8.47, eles não são diferentes. Então, simplesmente eu posso apresentá-los dessa forma, num gráfico, com vários gráficos, né, no artigo que eu vou escrever, por exemplo, e deixar sem linha de tendência, apenas para mostrar os valores. Para não ficar longo o vídeo, não formatei os gráficos, né, mas quando vocês forem apresentar num trabalho, né, logicamente tem que formatar direitinho e deixar de uma forma visual mais bonita.